Olá pessoal, boa tarde. Estamos de volta com as lives do grupo de pesquisa MOSA. Hoje vamos entrevistar uma pessoa muito querida, né, a professora Isabel Brandão, professora pesquisadora da Universidade Federal de Alagoas. E o nosso tema de hoje é sobre literatura e ecofeminismo. Com isso, nós retomamos nossas lives no nosso grupo de pesquisa. Boa tarde a todos. Vou chamar a Isabel, ela já está aqui, britânica. Saudade de vocês das lives. O trabalho remoto vem atrapalhando um pouco, mas a gente vai estar folgando e vamos voltar com algumas. Vou só aguardar a Isabel entrar e a gente começa. Todos me ouvem? Oi, Joranaide. Estou na torcida, viu? Vamos ver se deu certo. Oi, minha querida. Oi, tudo bom? Tudo Tá me bom? ouvindo direito? Tudo bem, tudo em paz. E você como está? Saudade grande de você, viu? Também, sabe? Você é um farol aí em Maceió. Oh, Bom, só bom, então, rindo, viu? então hoje a gente vai fazer a live com a professora Isabel Brandão. A professora Isabel Brandão é professora titular aposentada, né? Ela está no rol das pessoas que são felizes, Ah, estão livres está um pouco mais livre das perseguições do que a gente que está na ativa, né? Mas é uma professora aposentada que está na ativa, continua atuando no PPGLL da UFAL. Ela tem mestrado e doutorado, graduação em letras na Universidade Federal da Paraíba, mestrado e doutorado na área de literatura de língua inglesa. Fez o mestrado na Federal de Santa Catarina e o doutorado na Inglaterra. Fez pós-doc na Universidade Federal de Minas Gerais, sob a supervisão da professora Sandra Goulart, que eu admiro demais, né? Uma grande pesquisadora do GT, assim como a Isabel. Ela é bolsista Produtividade no CNPq e é líder do grupo Marisal, do qual eu tenho o privilégio de participar e participei mais ativamente quando eu fiz estágio de pós-doutorado com a professora Isabel, né, que foi a quem eu fui procurar, né, do GT lá, que estava mais perto de mim, e também por ser uma pesquisadora que eu admiro demais. Eu comecei minha admiração com a Isabel quando eu a vi aqui no Rio Grande do Norte fazendo uma palestra no GT, no Seminário Internacional Mulher na Literatura. Inclusive, quero agradecer demais a esse GT, que tem pesquisadoras de ponta, né? Isabel é uma delas, que produzem demais e vem contribuindo bastante para os estudos sobre crítica feminista e sobre autoria feminina. Bom, Isabel, nosso tema é sobre o ecofeminismo e você me ouve? Tá tudo ok? Ok, tá ótimo. meu microfone tá meio esquisito aqui. Eu tava com vontade de pegar o outro. Posso ir buscar o outro? Pode sim. Só um segundo. Ok. Bom, então, assim, eu conheci Isabel no Rio Grande do Norte, não é? No evento daqui, numa edição do GT Mulher na Literatura. Fiquei encantado com a análise que ela fez sobre a literatura de mulheres gordas, né, e a performance, e toda a leitura da poesia. E Isabel também escreve poesia, né? E depois disso comecei a acompanhar a vida dela no GT e as contribuições que ela vinha dando. E fiquei guardando essa vontade de fazer alguma coisa com a Isabel, né, em nível de pós-doutorado mesmo, né, para aprofundar os estudos de gênero, sobre crítica feminista, né, fundamentação teórica sobre a ecocrítica, né? E isso fez com que eu aprendesse muita coisa, né? Quando eu trabalho com as literaturas africanas, as escrituras africanas têm uma forte ligação com a natureza, né? Por questões religiosas, por questões políticas, por questões sociais. E eu queria que Isabel começasse falando um pouco como foi, não é, esse caminho, não é, com a crítica ecofeminista, né? Porque ela é uma das poucas especialistas no Brasil que trabalha com a ecocrítica, né? Então, eu queria que ela falasse um pouco sobre como surgiu, né, esse caminho com a crítica ecofeminista que ela vem produzindo com mais intensidade agora. Boa tarde, Sávio. Eu tô com vontade de trocar o microfone de novo, porque tá dando tanto problema. Vou tentar o outro, viu? Só um segundo. Ok. Aí, Martinez. Vou aproveitar e vou ver o povo, viu?
Ana Pode Ximenes, falar. Sayonara, Ana Tá, Patrícia, agora funcionou. ali. Agora acho que está Ok. direito. Tá me ouvindo? Tô, tá ótimo. Nunca deixei de ouvir. En- Então, primeiro de tudo, deixa eu agradecer pelo convite. Eu, assim, eu acho que essa pandemia, ela fez muito estrago, mas está fazendo muito estrago. Mas, assim, uma coisa importante que aconteceu foi essa facilitação de trabalhos, facilitação de contatos, de apresentações, de muitas vezes as universidades pequenas não têm recurso e por causa das lives, por causa das plataformas do tipo Zoom, Google Meet e outras, então, assim, uma coisa que podia levar a muitas complicações por causa de tempo e de dinheiro e de financiamento, tudo isso, hoje a gente está aqui tranquilo, conversando, comigo ainda apanhando aqui com esse negócio para ficar certo, que tecnologia é boa, mas tem suas confusões. Mas, enfim. Então, eu acho que houve uma democratização dos espaços, pessoas que você poderia ter muita dificuldade de ter um acesso, eu estou falando assim por causa de agenda, do tipo assim, a Evaristo, ela sempre é muito aberta aos encontros, mas eu conheci a Evaristo num tempo, por exemplo, que a agenda dela ainda estava com algumas vaguinhas aqui e ali. E ela, uma vez, ela esteve conosco aqui em Maceió, foi maravilhosa a vinda dela. Mas hoje, para você falar com a Evaristo, se você quiser a Evaristo presencial, você vai ter que ver se ela tem condição, se a agenda dela permite e tal. Mas aí, para fechar essa história, as lives e as plataformas, elas permitiram essa democratização. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Eu vejo que você já fez várias lives, a sua queridíssima Sutuane está sempre presente. E fora isso, outras circunstâncias, outras pessoas, muitas vezes em situações que, dentro de uma normalidade, a gente teria mais dificuldade. Então, isso dessa forma. Então, assim, eu quero agradecer muito. Acredito que É, o seu grupo, Moza de Moçambique, mas Moza aí tem uma ginga meio malandra aí, mas assim, bacana, legal, do seu grupo. E eu acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades e fazer o que é melhor, né? Então, obrigada pelo convite. E já entrando no que você perguntou de quando foi, como foi, eu vou dizer assim, a primeira vez que eu ouvi falar em ecocrítica, ou estudos do verde, em inglês Green Studies, em português fica estranha a tradução, mas eu acho que estudos do verde vai bem. Foi ainda quando eu estava na Inglaterra, fazendo meu doutorado, e eu estava numa atividade fora do meu currículo, com um professor que ele é um dos conhecidos, um dos ecocríticos ingleses conhecidos da atualidade, que é o Terry Gifford. Ele estava numa viagem para o Distrito dos Lagos, que é onde tem toda a história do romantismo inglês, começou ali e tal. E eu aproveitando o embalo para aprender sobre os românticos ingleses e aprender uma forma nova sobre a aula mesmo, porque apesar de eu estar fazendo doutorado em literatura, eu também tinha interesse de saber como era a experiência de sala de aula.
e conheci o Gifford num congresso e ele me convidou para acompanhar essa turma dele do Bretton Hall College, que depois passou a fazer parte da Universidade de Leeds. E todos os anos eles iam com essa turma que estudava os românticos, né? E nós fomos, e aí foi a primeira vez que eu ouvi falar nessa história de Green Studies, de ecologia e literatura, quando ele comentou numa palestra que ele deu sobre a invenção do piano como sendo uma coisa da burguesia. E aí foi falar de desmatamento. E eu disse, como é, você está associando aí a história do piano, o instrumento, com desmatamento, e aí a coisa caminhou por aí, né? E aí, bom, o princípio foi esse, né? O princípio foi esse. E como você começou a articular isso com as discussões de gênero que você já vinha fazendo, sabe? Isso Então, te deu uma nova visão em relação ao mapeamento de escritora? Você começou a descobrir outras mulheres, ou começou a descobrir outras propostas de análise? então isso foi assim, aí já foi mais adiante, porque a primeira vez que eu me organizei para sair para fazer um pós-doutorado foi em 2003, mas acabou não materializando, era a época do governo Fernando Henrique, que cortou bolsa, cortou bolsa, cortou possibilidades e tal. Estou falando mal do PSDB mesmo, que eu não gosto do PSDB. E aí, assim, eu não consegui bolsa e acabei não indo, mas não por isso que eu não gosto, não, por outras razões, né? A gente tem várias razões para não gostar Temos de várias, muitas coisas da política. Então, aí nessa época, o Gifford estava trabalhando na Universidade de Leeds e me convidou para fazer um pós-doutorado com ele. Eu digo, tá certo, vou tentar, né? Se eu conseguir bolsa, eu vou. Porque uma coisa é você fazer um pós-doutorado sem bolsa no Brasil e outra coisa é você fazer um pós-doutorado no exterior e aí você precisa de uma bolsa mesmo, né? mesmo, E aí, exatamente. assim, a gente conversando, e ele disse, por que você não faz com o ecofeminismo? E a Grace Nichols, quer dizer, na verdade, a minha proposta era trabalhar com a Nichols, que eu já estava interessada, né? A caribenha Grace Nichols. E, e aí ele sugeriu a gente fazer um projeto em cima de ecofeminismo e a poesia da Nichols. E aí eu escrevi o projeto e comecei a estudar, né? Estudar mais de perto, porque o começo mesmo foi na década de 90. Eu fiz alguns trabalhos introdutórios, e aí, quando eu fiz esse projeto de pós-doutorado com a Nichols e ecofeminismo, foi quando eu comecei. Eu tenho a impressão que congelou, viu, Sávia? Não, eu estou ouvindo você. Voltou, voltou. Eu só não escuto você. Eu só não escuto. Você me escuta? Vocês me ouvem, gente? Você me escuta, Patrícia? Me escuta? Alguém me escuta? Todo mundo me escuta? Então acho que o problema é com a internet de. É, então deve ser algum problema com a internet de Isabel. Deixa ela pedir para entrar de novo. Sônia, querida, beijo, saudade. Semana que vem a gente tá aqui no Moza, né? Essa live tão esperada, né? Minha e sua. Vamos ver se ela volta.
Ela pediu aqui para voltar. Vamos continuar. Voltou. Pronto, Sávio, olha Ok. eu de volta. Eu acho que era a minha internet. Eu botei no É, 4G, vamos ver se não dá. Espero que não. Então, assim, eu estava falando dessa história desse projeto de pós-doc que eu fiz com a Grace Nichols, e de lá para cá eu venho estudando, e vamos dizer assim, o tema me escolheu, então tem dessas coisas. Muitas vezes você quer um tema de pesquisa e vai caminhando por uma via. Aí, no meio do caminho, acontecem coisas e você começa a observar que você pode olhar o que você está estudando por outras vias. Então, foi assim, né? Eu não vou chamar de por acaso, porque não existe por acaso. não, não Né? existe. Você está pesquisando, você está estudando, e aí você começa a descobrir determinadas coisas. E aí, já emendando, na época que eu comecei a fazer o projeto, eu comecei a observar que tinha essa questão do ecofeminismo, e eu sempre conto essa história, Suzana Funk morre de rir, porque a gente estava na Ampol, e ela disse assim: você está estudando ecofeminismo? E aí ela foi para uma árvore e fez um gesto de quem estava abraçando a árvore. Porque existe isso, né? O ecofeminismo tem um grupo de ativistas, porque todo trabalho com ecofeminismo tem a ver com ativismo. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é um ativismo que nós estamos fazendo aqui, Sim. né? Eu como professora, você como pesquisador e tal. Então, assim, esse é o campo de trabalho da gente. Então, assim, a gente está falando para muitas pessoas, estou dizendo que é muitas, porque eu tenho certeza que são muitas pessoas. Então, assim, nesse contexto, aí a gente começa a observar que determinadas coisas fazem mais sentido do que outras, tá certo? Então, os temas nos escolhem também, né? Então, assim, aí eu comecei a observar que existia um gancho, não da vertente essencialista, essa de abraçar a árvore é uma vertente essencialista. Tem essa vertente, tem pessoas que fazem isso, que têm uma ligação, uma conexão mais direta com a natureza, mas a minha visão de ecofeminismo é uma visão mais política, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a natureza ela não está fora. Eu não estou olhando para a natureza do lado de fora, eu estou olhando para mim como ser humano, como parte da natureza. Então, a natureza é maior do que o ser humano, tá? Então, assim, quando você pega um texto literário e que você começa a lidar com ele, você começa a trabalhar com ele, você vai observar determinadas nuances de símbolo, de metáforas, e essas nuances, elas são indicativas de que ali tem algum contexto da natureza. Por exemplo, vamos falar da Sônia Sultuani, que você trabalhou com ela e tem coisas feitas sobre ela. Que o contexto da Lua é um contexto importante para ela. Então, a gente sabe que a Lua tem toda uma simbologia, né? E não é uma simbologia para você só captá-la pelo belo, também pelo belo. Mas é muito mais do que isso, porque a Lua, do ponto de vista da natureza, ela interfere nas marés, ela interfere nas plantações, ela interfere nos ciclos, né? Então, assim, o ecofeminismo ele não é um contexto meramente essencialista, né? Isso. Eu não gosto da natureza porque a natureza é linda. A natureza pode ser linda, mas ela pode estar muito detonada, muito prejudicada, como a gente está vendo no Brasil, com todo esse contexto que a gente das queimadas, que hoje a gente não ouve mais falar. Então parece que acabou, mas a gente sabe que não acabou nada. A gente sabe que as coisas estão aí. Então isso Tá, tudo bem. Tá sem som, Isabel. Eu não te escuto. Não te escuto. Não, não. Não estou ouvindo. Vocês me ouvem, gente? Por favor, deem sinal.
Não, não escuto. Não escuto. Também não? Meu- Gente, vocês me escutam? Me escutam? Sim, estão me ouvindo. Não escutam você, Isabel. Não estou ouvindo você. Entra e saia de novo. Saia e entre de novo. Isso. Não escuto. Só o som. Eu vejo. Vejo você, mas não escuto. Ela vai sair. Isabel não. Isabel saiu e vai. Pronto, gente, ela deu uma saída e vai entrar por outro celular. Acho que foi isso que ela disse. Obrigado a todo mundo que está aqui. Simone, Thalita, Ana Ximenes. Creio que Isabel vai entrar por outro aparelho de telefone. Vamos dar um tempinho. Assim que ela pedir, eu autorizo. Mas vocês estão vendo como a perspectiva do ecofeminismo ele possibilita novas análises, né? Principalmente no que diz respeito à autoria feminina. Né? Ela começou a dar algumas informações sobre a Lua, né? Que foi uma análise que eu fiz da obra da Sônia Sutuara. Estou aqui autorizando ela novamente. Vamos continuar. Pronto. Pronto, cá Ok, né? estamos. Tá Estou me ouvindo de ouvindo novo. agora? Tô, tá ótimo. Tá, muito bem, vamos em frente. Coisas da tecnologia. Coisas da tecnologia e coisas já para arengar com ela, É verdade. né? A Paulina Chesiane disse que fica irritadíssima porque a internet rouba a voz dela. Ela fica com ódio. É horrível, né? É. Muito triste isso. Mas vamos lá, diga lá, o que mais que você quer saber, que você quer conversar? Eu estou aqui toda Não, ouvidos. é interessante essa eu estava falando para eles quando você saiu que a crítica ecofeminista dá uma nova possibilidade de análise, não é? Sim, E a crítica ecofeminista ela vem, assim como o feminismo, não é? Dá conta de como a teoria ecocrítica, antes, ela tinha uma perspectiva machista e essencialista. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Né? Então, as ativistas, né, e as feministas começaram a dar conta dessa agenda da ecocrítica, inclusive para avançar a discussão, né? Porque era uma discussão extremamente conservadora e que não dava conta do lugar da mulher. Então, é interessante que você fale um pouco sobre isso. desculpa aí essa confusão, porque eu estou tentando acertar aqui com a sustentação aqui da É a câmera. sustentação. Ok. Então, é uma pergunta muito grande, viu, sabe? Eu não sei se eu vou dar conta. Mas olha só, Olha, veja só, eu não sei, eu não chamaria do ecofeminismo tradicional como sendo machista. Eu diria que tem uma não, outra perspectiva. não, eu falei da ecocrítica, né? A ecocrítica que Ah, era feita tá, pelos sim, sim, homens sim. e que as ativistas começaram Certo, a entendi. Ah, tá mostrar que certo. existe outro Ah, foco, bom, ah, bom, ah, bom, ah, bom. Então, entendeu? Como está lá na antologia, né? Lá na tá antologia certo. tem textos que falam sobre isso. Isso, tá certo. Então, é, é porque, veja só, quando a gente está lidando com algo que é diferente, que é novo, no caso do ecofeminismo, ou de uma outra forma de chamar, que é ecocrítica feminista, é, essa história ela tem pouco mais de, sei lá, 20, 30 anos. Então está muito recente ainda, né? O termo ecofeminismo mesmo é da década de 70 e tal. Mas assim, o que acontece? Hoje a gente tem detratores do feminismo para todo lado que a gente vai. Tem pessoas que ainda
imaginam que feminismo é uma coisa. Eu não vou nem. Não, eu vou deixar para eles falarem sobre isso. Eu não vou falar disso, não, porque é ridículo, sabe? É uma coisa que assim não cresce, não vai adiante. A Marina Colasanti aqui tem uma fala bem interessante, quando ela diz assim, com essa história da autoria feminina, né? Por que nos perguntam se existimos? Ela tem um texto lá da década de 90 que trata disso daí, que toda vez que alguém ia conversar com ela, ficava perguntando, você escreve literatura feminina? Não existe isso, tá? Não existe isso. Então, assim, ou você faz literatura ou você não faz literatura. Mas, assim, ninguém vai sair perguntando para os escritores do sexo masculino se eles escrevem literatura masculina. Ninguém sai fazendo isso. Mas as autoras continuam com essa, infelizmente, com essa reverberação que é de uma sociedade patriarcal, cheia de nuances de preconceito mesmo e de descrença naquilo que é necessário e diferente. Hoje, naturalmente, a lógica do feminismo é outra, felizmente, já não as brigas que são feitas, elas são feitas no sentido de buscar mesmo aquilo que faz um sentido que para toda a sociedade. Então, da mesma forma, com a ecologia. A ecologia, como eu disse antes, ela é muito maior do que eu olhar para o mar que eu estou vendo aqui da minha janela e dizer assim, a natureza está fora de mim. Não, eu sou parte da natureza, que foi o que eu disse antes. Então, assim, a natureza, a ecologia, ela é uma coisa muito maior, né? Então, assim, hoje a gente está vivendo um momento de transição muito grande, porque você tem os livros da gente são de papel. Hoje você tem até uma forma de plantar árvores, plantar eucalipto, para poder fazer outro tipo de papel que seja um papel que não destrua a natureza. Mas houve um tempo que não era assim, né? Houve um tempo que o papel desmatava-se para poder fazer celulose, enfim, para poder arrumar esse material aí. Hoje já é diferente, né? Então, assim, o que é que por que eu chamei isso? Porque eu me lembro bem de uma fala de uma colega que é bem especial para as feministas, que é a Rita Schmidt, ela apontando fazendo uma crítica a determinados colegas que não têm absolutamente nada com o feminismo, e muitas vezes essas pessoas elas têm a voz autorizada para falar de feminismo. Por que ao invés de ir falar sobre feminismo com uma feminista conhecida, reconhecida, ao invés disso, você vai e pega uma pessoa qualquer, pode ser homem ou mulher, independe disso daí, mas ela estava se referindo a um pesquisador, né, de uma universidade grande, eu não vou entrar em detalhes. Então, essa pessoa era chamada para falar sobre feminismo. Puxa vida, será que o Brasil só tem essas referências? Não, né? Então, assim, da mesma forma aconteceu com a ecocrítica feminista ou com o ecofeminismo. Porque muitas vezes é um problema de reconhecimento, é um problema de autorização da voz, é um problema de reconhecimento, né? E reconhecimento é uma coisa bem complexa, né? Porque você está lidando com situações difíceis de você resolver, porque elas parecem que estão introjetadas mesmo. Mas eu acho que tem muito mais coisa para a gente falar. As imagens que a gente encontra nos textos literários, né? Então, assim, tudo isso repercute, tudo isso traz a necessidade de você olhar o contexto da natureza. Eu gosto muito de falar desse exemplo, especialmente porque ele é de um texto
de um autor reconhecido no Brasil, que é o Graciliano Ramos, com Vidas Secas. E ele tem um personagem em Vidas Secas, que é Baleia, e Baleia uma cadela, né? E é onde está toda a gordura do texto ali, no nome da cadela. Só que a cadela é aquela bichinha toda magricelinha, com o esqueleto aparecendo e tal. Como é que você analisa isso? Simplesmente porque o Graciliano quis antropomorfizar a figura do humano na cachorra? Não, é muito maior do que isso. Então tem uma simbologia grande com relação a isso. A palavra dos personagens que não conversavam foi comida com o papagaio, todo mundo sabe disso, né? Eles tinham um papagaio e os personagens falavam muito pouco, porque a palavra não era importante. Então, assim, tudo isso tem repercussões na forma como você teoriza, como você critica, como você analisa e tal, né? Assim, se eu posso pegar um outro exemplo da minha autora, falar minha autora, porque a gente adota e assume que é nossa, né? Que é a É Grace verdade. Nichols. Ela tem poemas belíssimos. Tem um livro dela chamado, é porque ele não está por aqui, assim, à vista para eu mostrar, mas chamado I is a Long Memoried Woman, que é de 1983. Foi o batismo dela na literatura e ela ganhou prêmio por causa desse livro e tal. Então, esse livro não tem tradução, aliás, ela não tem nada traduzido para o português. A gente está até pensando, juntamente, eu estou pensando juntamente com dois queridos alunos do grupo, Marissal. do grupo Marissal, começar a pensar numa possibilidade de tradução Pronto, eu vou de aproveitar, algum Isabel, para material fazer dela. uma Sim, pergunta aqui de uma pessoa que está assistindo. É a tá, Simone Siqueira. tá. Ela diz, professora, não encontro um livro que a senhora traduziu Novos Rumos para o Ecofeminismo, de Grega Garrafa. Onde posso encontrar para comprar? Aí, tá. E assim, e ela também pontua, Sim. porque vai de acordo com o que você estava falando, né? A maioria Tá. das referências, não só dos estudos de gênero, né? E também da crítica ecofeminista são em língua inglesa, né? Fora os que foram traduzidos por você e por outras. Então, você pode falar um pouco Posso, dessas indicações? posso. E também aproveita e fale do livro, né? Que você organizou Tá, de tá literatura e ecologia. certo. Você falou Simone Siqueira, né? Simone Siqueira. Simone, obrigada aí pela presença e pela pergunta. Olha, esse livrinho aqui, de 840 páginas, é filho único. Por enquanto está esgotado. Infelizmente, a gente ainda está em Acabou tudo, negociação. Acabou tudo, infelizmente. graças a Deus. Feliz e infelizmente, eu não sei qual é a É, melhor alternativa. Mas, assim, nós estamos conversando sobre a possibilidade de uma nova impressão do livro. Mas isso ainda está em negociação, então não tem nem como dizer, olha, vai ser amanhã, vai ser depois e tal. A gente está em negociação. Então, esse texto que você falou, Novos Rumos para o Ecofeminismo, ele está nesse livro. A tradução desse texto foi minha e da Marina, minha querida Marina, que a gente conversava tanto durante a tradução desse material, mas infelizmente a gente não tem como disponibilizar ainda, né? Então, assim, a minha sugestão é que você encontre, você é de onde, Simone? É que você encontre alguém que possa ter o livro e aí você conversa com a pessoa o que você pode fazer. Eu não vou sugerir o que você pode fazer, porque como, como organizadora do livro, eu tenho que defender que esse livro seja adquirido. republicado, né? E, E adquirido. infelizmente, ele está acabado aí É, isso. tá, Então os né? últimos foram todos comprados no evento de Sergipe, né? Vocês levaram muitos lá para Sergipe. Exatamente. Foram os últimos moicanos, aqueles de lá. Eu sei que eu lembro da história desse livro porque vocês iam lançar
na edição de Caxias do Sul. Lembra? Isso, Que a Zaide ainda era viva, não foi depois do evento ela faleceu. E sim. com Pernambuco, olha, Sávio, ela é de é, Pernambuco, então você procure o professor Sávio, que ele tem um exemplar do livro e negocia com ele. Olha aí, tá vendo? Negocia com ele como é que você faz, tá? eu lembro que tem aqui a Thalita Taveira, a Thalita também que está aqui, ela também é pernambucana e ela também tem o livro. Ela pode ajudar. Certo, Ela está dizendo. Então, eu lembro que certo. assim que saiu, porque todo mundo foi para aquele evento de Caxias do Sul em busca desse livro, Esperando, né? é. Não é? Chegou lá, vocês apresentaram, não deu para sair, mas depois saiu. Quando saiu foi um inferno. Acho que todo mundo encheu a caixa de e-mail de Isabel, de e-mail, né? Aí A elas gente fizeram, tinha um e-mail específico do aí grupo, tinha um ainda e-mail, tem, tinha um e-mail e conseguiu comprar. Mas é. realmente ele é muito útil, eu uso demais. Todas as Existe disciplinas uma de necessidade, graduação e pós eu uso. existe uma demanda muito grande para esse livro e a gente é isso que está mobilizando as nossas conversas mais do que a gente teve indicação para o Prêmio Jabuti, foi maravilhoso. Só de ser indicado já valeu a pena tudo, né? Perdemos para o Gabeira, mas fomos indicadas, né? Então, assim, a gente está em negociação, vamos ver o que que dá. Quem sabe mais algum tempinho a gente já vai ter uma resposta sobre isso daí, né? E a gente lança na próxima edição, né? Quem sabe Então, do então, GT. isso. E vou entrar, viu? Prometi e vou. Tá, tá certo. Estou Então dizendo aqui faça isso. publicamente. Faça isso, faça isso. Eu queria que você falasse um pouco do grupo de pesquisa, Isabel, do Marissal, e Tá, quais são os resultados certo. que o grupo está trazendo, as produções, as dissertações e as teses, né? Como a crítica ecofeminista vem sendo aproveitada para os estudos de dissertação e tese, né? Até de pós-doc, Certo. né? Eu terminei entrando na onda, Pois né? é, E fiz um estudo sobre Senna Tuane, né? Mostrando, né, a questão da ecocrítica, né? Na obra dela. Então, queria que você certo. falasse um pouco. Olha, é uma pergunta boa essa, porque eu aproveito e já presto a minha homenagem também. Mas eu vou prestar uma homenagem de dupla face, porque o Grupo Marissal, ele começou a atuar em 1997. Ui, vai cair o celular. A minha, a minha gambiarra derrubou. Então, o grupo, ele foi criado em 97 em função de um financiamento que nós ganhamos do CNPq. E na época ele tinha eram 3 universidades envolvidas, era a UFAL, a Rural de Pernambuco e a Federal da Bahia. Então todo mundo pergunta logo, Marissal, mas é um nome tão diferente. Eu digo, mas não é, a poesia foi só uma contingência, porque Marissal só quer dizer Maceió, Recife e Salvador. Então, às vezes eu nem falo porque tira toda a poesia do nome, né? Aí, quando o projeto acabou, a gente publicou o material que tinha que publicar e permaneceu o grupo, né? Então, assim, o Marissal ele tem 23 anos, então já é de maior, né? Mas você sabe que tem uma coisa assim que é cruel, mas a gente acabou não fazendo nenhuma festa de celebração dos 20 anos. E aí eu aproveito para poder reverenciar e fazer a minha homenagem aqui na live para o grupo Literatura e Utopia da Ildne, que é coordenado pela Ildne, está completando 20 anos. Então, Tá? 20 anos é bastante tempo, né? É muito trabalho, É muito trabalho. muito trabalho. Então, assim, prestada a minha homenagem para o grupo Literatura e Utopia, eu vou voltar para o Marissal, com seus 23 anos, e quem sabe a gente faz o Jubileu de Prata, né? Os 25 anos aí, né? Que está perto É, também. é com bolo Então, de cenoura assim, e cobertura de chocolate, pelo amor de Deus. pois é, tá certo. Então, assim, o primeiro trabalho que nós publicamos pelo grupo foi uma coleção chamada Coleção Marissal, que tem o primeiro volume o Corpo do Desejo,
que é da área de saúde. Eu acho esse título perfeito, né? Porque desde aquela época a gente já vem pesquisando coisas do corpo, né? Aí tem o grupo, tem o segundo volume, que é A Cientista e Sua Identidade de Gênero, que foi feito com o pessoal daqui da sociologia, com o pessoal da Rural de Pernambuco, minha querida Laura, de Pernambuco, da Rural de Pernambuco, e a Nádia Regina daqui, com mais outras pessoas. É uma turma enorme, não vou me lembrar dos nomes agora, né? E o terceiro volume foi feito Retratos à Margem, que é um material da literatura, da imprensa na Bahia e aqui em Maceió. Então foram 3 volumes, um trabalho assim enorme que foi feito. Ívia, querida, da Bahia, beijo para você. E esse material também acho que está esgotado, né? Mas esse foi um material mais assim, específico. E depois nós publicamos um outro livro sobre a questão do espaço. Aliás, desculpe, o segundo que nós publicamos foi de 2005, que é O Corpo em Revista, né? Então, isso foi objeto de pesquisas do grupo em várias áreas, desde a área da psicanálise até a área, incluindo literatura, incluindo a área da saúde, filosofia, tudo isso. E neste livro, O Corpo em Revista, foi a primeira publicação que eu me lembre mais específica sobre as questões do ecofeminismo, que aí foi um material da Grace Nichols exatamente tratando as questões do corpo. É um trabalho que ainda hoje ele tem uma reverberação enorme para mim, e é um trabalho que eu gosto muito, porque ele me fez estudar Foucault, por causa da questão do corpo, me fez estudar várias outras coisas das questões específicas com relação ao corpo, filosofia, e por aí vai, né? E mais também a questão ecofeminista, a questão da anorexia, que a gente fala muito, né, que tem a ver com esses modelos corporais. Então, a gente está fazendo esse tipo de estudo já tem bastante tempo. É porque, às vezes, muitas pessoas estão trabalhando e não vão buscar historicamente o que é que já foi feito. Mas todas as vezes que se fala em modelos de corpo, eu me lembro desse material que a gente pesquisou, né? Tem um trabalho da área de comunicação social que é excelente, que é do Jean-Charles Ozoli, e que ainda hoje tem implicações, né? Aí depois desse nós publicamos outros sobre a questão do espaço. O corpo também é uma questão de espaço. E tudo isso tem uma relação direta com o ecofeminismo, com a ecocrítica feminista. Porque o espaço, por exemplo, da casa é um espaço que em muitas sociedades ainda é um espaço que pertence a uma dominação feminina. Mas eu não quero dizer com isso que o espaço da mulher é o espaço de dentro da casa, não. Eu quero dizer que é um espaço político. E a Gard, que a Simone perguntou sobre ela, nesse material dela, publicado no Traduções da Cultura, ela fala exatamente sobre a questão do espaço, do espaço da casa como sendo um espaço ideológico. E tem muitas outras nuances aí. Aí a gente publicou esse Gênero e Outros Lugares, e mais recentemente foi esse que está aqui à mão para mostrar, que é o Literatura e Ecologia, né? Esse Literatura e Ecologia, ele foi um trabalho de praticamente todo o grupo, né? Porque a primeira dissertação que foi escrita com a base do ecofeminismo foi de a Elaine, o Ibe entrou, viu? O Ibe Paulo. Oi, Ibe, beijo para você.
Então, a Elaine fez o primeiro trabalho sobre ecofeminismo dentro da perspectiva do grupo, que foi a dissertação de mestrado dela sobre a Henriette Vilela. No doutorado, ela também trabalhou, mas o ecofeminismo aparece, mas de uma forma mais ampla, né? É um dos tópicos que ela trabalhou. E fora isso, tem a dissertação da Bruna, foi coisa recente também, né? E tem mais outros trabalhos. Não vou falar não, porque senão eu vou acabar esquecendo de alguém. E assim, para o livro, para esse daqui, nós temos, eu acho que sabe o que seria interessante, Sávio? Seria a gente, quem sabe, organizar uma série de lives, Marissal e o Moza, quem sabe, falando sobre os capítulos desse livro. Eu acho que Claro. seria bem Seria interessante, né? Uma a gente convida parceria, né? cada autor faz uma live, aí fala sobre o seu capítulo. Seria bem interessante. Eu estou jogando aí a ideia, se Você vingar, sempre, você sempre movimentando os espaços, né? se vingar, eu vou ficar muito feliz de poder falar junto com a Edilane sobre a questão da espiritualidade, que é outro tema bem forte para o ecofeminismo. E assim, você falou em questões de tradução. Sim. Nós temos poucas coisas, efetivamente. Então, assim, Isso. quem sabe, né, se materializar algum projeto que está aí circulando, a gente não tem algumas coisas de tradução também, né? Porque precisa, né? Precisa disso daí. Então, assim, tem muita coisa mesmo. E recentemente também para o UFPB, a convite da Luciana Deplein e o pessoal da revista Artemis, eu organizei Ficou maravilhoso. Então, Indico para todo mundo. Quando pois é, fazer perguntam, pedindo propaganda aqui, referência, agradecendo a Luciana pelo apoio aí do convite, a Liane Schneider e todo o pessoal da revista, né? Então, assim, foi sobre interseccionalidade, né? A literatura e a ecologia e as questões da interseccionalidade. E aí entra muita coisa, entra a autoria feminina, entra escritoras afro-brasileiras, afrodescendentes, africanas, né? Que você trabalhou com a Sultuane mais uma vez, as autoras de língua inglesa, que foi um trabalho bem bacana do professor Roland Waltz, da Universidade Federal de Pernambuco, e o trabalho com o D.H. Lawrence, que foi feito por esse meu amigo lá, que me introduziu a essa questão da ecocrítica e do ecofeminismo, não é? Então, assim, o Terry Gifford, e fora isso, muitos outros trabalhos que estão aí circulando, mas que a gente ainda não tem acesso. Agora, um cuidado que eu sempre peço, que foi algo que eu observei na organização dessa revista, é que muitas pessoas têm uma visão equivocada do que seja ecofeminismo. A gente começou lá atrás, aqui no nosso bate-papo, a falar sobre essencialismo. Então, sim. muita gente ainda tem essa perspectiva essencialista. E não é isso. Não é só o essencialismo. O essencialismo é uma corrente, mas é algo muito maior, né? E tem também a luta política mesmo, ativista, né? O Brasil, ele tem um trabalho bem interessante, especialmente eu acredito que Pernambuco, dentro das questões sociais, né? Então, assim, muitas vezes a mão esquerda não sabe o que a mão direita está fazendo. Então, o pessoal da área de sociologia tem pouca informação sobre a área de literatura e assim por diante. Mas tem o Max lá no Rio, que também trabalhou com a queridíssima Angélica Soares, que foi uma das pioneiras aqui no Brasil desse trabalho com o ecofeminismo, a ecologia, né? Ele é muito disponível, Max. Muito. Então, e
Tem o pessoal de Londrina também que trabalha, tem o pessoal que lida, que é um pessoal bem ativista mesmo, os veganos, vegetarianos, então tem toda a questão dos animais, né? Que eu falei de baleia, mas não, a gente, baleia do Graciliano, mas a gente não tem um trabalho sistematizado em função disso, porque não é só, como eu disse, antropomorfização. Você tem todo um contexto diferente de outras nuances que podem ser trabalhadas. Então, tudo isso é algo que ainda... Então, tem pano para manga. Tem muita floresta para plantar ainda. Isabel, Simone está fazendo só mais uma pergunta. A gente já está acabando o Tá tempo, porque eu certo. vou responder essa pergunta, fazer os agradecimentos e a gente encerra a live. Tá E bom. foi fantástico, as contribuições foram várias, né? Eu anotei muita coisa aqui, acredito que as pessoas que acompanham também. Tá A ok. Simone está perguntando que indicações você daria, né, de leitura para explorar essa relação da ecocrítica com a espiritualidade, né, que é também um foco de interesse da ecocrítica que você pontuou agora. Um dos materiais está aqui. Desculpa fazer propaganda, mas não tem outra alternativa. Na É, verdade, esse material que eu escrevi junto com a Edilane Ferreira, que é minha orientanda de doutorado, foi um trabalho maravilhoso que a gente fez com autoras brasileiras, né? Poetas brasileiras contemporâneas, caminhos ecológicos de busca espiritual. Simone, esse livro você pode encontrar no site da Edufal, tá? Infelizmente, eu não tenho nenhum livro disponível. Todos os exemplares que eu tenho são dos colegas do Grupo Marissal, então eu não posso dispor de nenhum deles. Mas a editora tem, e a editora, pelo que eu entendi, estava planejando uma publicação eletrônica, que é ó, bem-vinda, né? É muito bem-vinda, porque o papel é bom, mas a divulgação eletrônica ela tem um componente bem significativo de mais democratização, tá? Edufal, o site é edufal.br, é a editora é, da UFAL. é editora da UFAL. Ela tem Vou site e colocar lá. tudo, Tem, né? tem tudo. E Isabel, você eu queria te pode, agradecer. só para eu finalizar aqui, sabe, você pode me mandar uma mensagem aí isso, que eu mando para você o e-mail, porque aí você pode entrar em contato direto com a Fernanda, que é responsável lá na editora, e ela vai te dar todas as informações. Infelizmente, eu também só tenho esse. Isabel, eu quero agradecer muito. Aprendi demais de novo, né? Sempre é muito bom ouvir você. Você é muito leve, espiritualizada, diz as coisas com muita clareza. Sou muito grato a esse período que eu fiquei com você nesse pós-doc, mesmo à distância, né? Foi um pós-doc muito conturbado, mas assim eu produzi demais, né? Você, Eu vi. inclusive, você aprendi a respirar, viu? Mas assim é porque eu sou muito entusiasmado com a pesquisa. Você sabe que eu gosto mais do que eu faço. E eu acho que quanto mais informação a gente socializar, mais a pesquisa cresce, né? E a gente Isso. tem pano para as mangas, a gente tem muita gordura para queimar ainda no âmbito dos estudos feministas, né? E a crítica ecofeminista é mais um caminho, né, que a gente tem para poder fazer análises e para trazer novas escrituras para essa roda, né? Então, eu quero agradecer muito a você. Você, para mim, é uma referência, não só de mulher, de pesquisadora, de professora, né? Você sempre faz tudo com muito carinho, muito afeto, né? Porque eu sempre digo isso. Quem é o profissional que não exerce a sua profissão com afeto é porque tem algum problema com a sua profissão, né? E a gente vê isso impresso em tudo que você faz. É muita energia depositada, muito suor, muita noite de sono, muito estresse, porque a gente se estressa, porque a perfeição é um alvo que a gente nunca vai atingir, não é isso? Então, isso em alguns momentos nos frustra. Mas, assim, eu quero agradecer demais. Essa live vai ficar salva no canal do Moza, Ah, que né? bom, que bom. Vai ficar salva no canal do YouTube também. A Hum, Sônia Suplame está agradecendo a você pela referência que você fez ao texto dela, por você ter imagino. permitido mais esse voo sobre a poesia dela. A Sônia Suplame vai estar conosco na próxima semana. Essa live com ela já é muito esperada.
né? Eu fiz com Sim. tantas escritoras e não fiz com o meu objeto, né? A Maior de pessoa. estudo. Mas assim, porque eu sou tão próximo a ela, porque a gente já tem uma relação tão de amigo, né? E às vezes interfere um pouco na crítica, mas tem muita coisa, né, que eu estudo sobre ela, muita coisa que eu escondo, né? Porque quando a pessoa vira amigo, fica querendo saber de tudo, e a gente não pode dar o ouro, né, para a crítica, né? A gente é pesquisador, tem que guardar as informações na nossa torre Zerbunia, né? Senão, Oh, como é que a gente vai produzir, né? Quantas informações a gente tem que guardar? Mas é isso, Isabel. Muito obrigado. Né? Parabéns ao Grupo Marissal. Obrigado a todo mundo do grupo. Né? Obrigado ao FAO pela acolhida, ao PPGLL. Obrigado a você. E aí, em breve a gente vai estar junto. Né? Espero que essa pandemia passe, né? E que a gente não seja só refém da tecnologia para estar junto. Né? A gente precisa se abraçar, se com tocar, certeza. trocar experiências e estar perto um do outro. Né? Você vir para cá, eu vir para aí. E a gente viver dessas trocas que são tão ricas, né? Promovidas Isso. pelo binômio Mulher e Literatura, que é o binômio maior e sustenta, né, essa grande árvore, né, cheia de rizomos de conhecimento. Sávio, eu só posso agradecer pela oportunidade. É sempre bom a gente poder divulgar um pouco o trabalho que é feito. Tem tanta coisa para fazer. O filão aí da ecologia é enorme. Para os alunos e alunas que estão aí vendo, é um filão enorme, gente. Quando eu falo filão, é no bom sentido da palavra, que você pode explorar bastante e explorar sustentavelmente, né? Vamos deixar bem claro, usar essa metáfora do verde também para poder trabalhar as coisas que são boas. Então, assim, quem quiser trocar uma figurinha, manda mensagem para mim aí, a gente conversa, tá E a gente vai certo? socializar todas essas leituras, Tá, entendeu? eu estou muito E assim que eu tiver feliz. acesso ao material, eu trago também aqui para a Federal da Paraíba e para os lugares que a gente Certo. passar. Manda o link para mim do vídeo, porque a gente Manda. está fazendo e não tem nem ideia de como é que essas coisas funcionam. Eu vou fazer uma reunião do Marissal, vou fazer uma reunião nessas plataformas, acho que no Google Meet eu aviso, para a gente Eu poder quero. conversar e trocar figurinha e continuar nessa conversa boa, porque é, a academia já é muito árida quando você quer fazer ela árida. Mas É você tocou verdade. na questão do afeto, que é uma coisa importantíssima em todos os setores, né? A gente precisa muito mais do que só o cenário. A gente tem que fazer a coisa legal, a gente tem que fazer a coisa para o bem. E as Isso. autoras vão sempre ficar comigo, porque eu acho que já tem muita gente trabalhando com os homens, os escritores. E as autoras negras, eu sempre falo assim, as autoras brancas também tem muita gente trabalhando com elas. Então eu vou escolher as negras porque está na minha raiz, está na minha família, está na minha história, está na nossa história. Né? Exatamente. E não é a cor da minha pele que vai dizer o que eu posso ou não posso fazer. Né? Muito A bom. minha, a minha tataravó era índia, então eu também posso puxar por aí. Então, assim, a gente tem de tudo nisso. Sultuane, Sônia, prazer sempre. Suas coisas são, seus poemas são lindos. Uma hora dessa a gente troca um livrinho aí, né? É. Arte é sempre importante e as palavras elas sempre são renovadas. Parabéns pelo seu trabalho, muito, muito obrigada por você estar aí junto na história, na nossa história. Vou colocar na nossa, porque está na do SAF, está na minha também, tá certo? Tá Um bom. abraço Obrigado. grande para vocês todos aí. Obrigado, gente. Um beijo grande. Obrigado, Isabel. Beijo, Estaremos conectados sempre. Beijo tá grande. bom, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima live. Até a Dia 24 do próxima. 11 com Sônia. Tchau, Tá tchau. ok, tchau.